Que a paz de Deus nos ajude. Iniciamos esta semana, então, essa tarefa imensa de recolocar a mulher no papel de mulher, mas mulher esclarecida, mulher consciente do seu papel perante a sociedade, perante a família. E quem nos fala assim, quem nos chama a atenção para o nosso papel perante a família, são os espíritos, muito mais esclarecidos que nós. Como Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos traz o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida. Vejam que este depoimento de Leon Denis, ele não é desatualizado. Os espíritos continuam a nos dizer, através das obras básicas, através de todas as obras posteriores, a nos esclarecer a importância da mulher como geradora de homens e mulheres educados, transformados, melhorados. Porque nós sabemos que a fase da infância, ela é importantíssima para o espírito como ser eterno. É na infância que nós transformamos aqueles valores que muitas vezes vêm distorcidos de outras vidas, cheios de orgulho, de egoísmo, de tolas vaidades, de defeitos horríveis, que com a bênção da reencarnação nós esquecemos para recomeçarmos. A fase da infância nos proporciona essa oportunidade de reaprender. E a mulher, ela não é só responsável por gerar o novo corpo, não. Ela vai mais além. Ela educa, ela reconstrói. É claro que muitas mulheres ainda não sabem do valor, da importância do seu papel como reeducadora. Mas a mulher consciente, ela sabe, ela percebe, ela se esforça, porque é um compromisso que ela assumiu com Deus. Assim como a mediunidade é o grande caminho para a reeducação do espírito, a maternidade também é uma grande missão. E é uma grande oportunidade de nós resgatarmos junto àqueles pelos quais somos responsáveis os erros que cometemos e fazermos novos aprendizados junto a esses mesmos seres. Nós vamos relembrar aqui a história de Joana de Cusa.
Nós sabemos, essa história está no livro A Boa Nova, já foi contada várias vezes, a história de Joana, que chega para Jesus reclamando do seu marido, porque o seu marido não a compreende. Seu marido é um homem rico, poderoso, mas ele detesta a doutrina de Jesus, ele não quer nem ouvir falar dos cristãos e ele vive para a sociedade e para os seus lucros, para o seu trabalho. Então, uma hora ele está entre os romanos, saudando os deuses romanos, outra hora entre os judeus, fazendo a vontade dos judeus. Ele ficava assim nesse meio. E ela estava muito triste. E ela chega então a Jesus para falar que era incompreendida, que não tinha um marido que a acompanhava, que não tinha um marido que lhe correspondia, que era um homem muito difícil de viver. E nós vamos relembrar então a conversa que Jesus teve com Joana, porque os conselhos que ele dá a Joana, neste momento, eles servem para todos nós. Eles representam todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades de convivência, de relacionamentos familiares. Então ele fala assim para Joana, que todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho. Essa passagem está lá no item 15 do livro A Boa Nova. Quando ele fala assim para Joana, que o sincero discípulo do Evangelho, ele vai travar um combate com os erros milenários do mundo. Isso não é atual? Não é para nós? Que estamos aqui tentando, nos esforçando para nos transformarmos em seres melhores, para aplicarmos tudo aquilo que a gente aprende com a doutrina no nosso dia a dia, principalmente nas nossas relações familiares, que são as mais difíceis, nós sabemos. Através da doutrina, nós sabemos que é ali na família que se reúnem os seres com maiores dificuldades de relacionamento. São os inimigos antigos, são os antigos comparsas, que se uniram, porque o ódio também une, não é só o amor, o ódio também une, cria elos, cria laços energéticos que prendem uma pessoa a outra. E eles retornam para o mesmo círculo familiar, para aprenderem uns com os outros. Então, eles estão ali travando o bom combate, ali na família. E Joana deveria agradecer ao Pai, assim como nós deveríamos agradecer ao Pai. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, estamos tão pesados de culpa, dos erros que cometemos, das faltas que tivemos, do tempo que desperdiçamos, que nós rogamos, pedimos, imploramos para recomeçar. E aí nós prometemos de tudo. Prometemos que vamos ser pessoas maravilhosas. Mas quando reencarnamos, nós reencarnamos não só com as nossas promessas. Tudo aquilo que faz parte do nosso inconsciente, que os psicólogos atualmente chamam de sombra, nossa sombra. O que é nossa sombra? São aqueles defeitos, são aquelas dificuldades que nós trazemos de outras vidas. Estão ali no nosso inconsciente e que nós não nos damos conta.
não nos conhecemos direito, porque não paramos para fazer esse trabalho. Nós vamos vivendo um dia depois do outro, procurando nem pensar nas coisas que nós precisamos melhorar. Nós fazemos o trabalho contrário. Ao invés de prestar atenção, focar e tentar melhorar os nossos defeitos, modificá-los, transformá-los, o que é que nós fazemos? Nós fazemos de conta que não estamos enxergando eles. Então nós deveremos ser gratos por esta oportunidade, por aqui e agora, por estarmos neste meio familiar, com estas pessoas difíceis. Ali está o nosso cadinho reparador. E Jesus continua: teu esposo não te compreende? A alma sensível compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso justa razão. Os sãos não precisam de médico. Quantas vezes nós paramos para reclamar do marido, da esposa, dos companheiros, porque eles não nos compreendem. Como é que eles vão nos compreender se também eles têm as suas sombras, os seus defeitos, as suas dificuldades, não se conhecem, as suas frustrações, os seus medos, as suas angústias, e têm que conviver um com o outro? É um aprendizado. Muitas pessoas acham melhor deixarem o aprendizado para depois. Não, com essa pessoa eu não quero mais. E passam para outros relacionamentos sem procurarem aprender com o que deu errado naquele relacionamento. Por que deu errado? Será que era só o outro o culpado? Será que só o outro errava e eu não? Por que o relacionamento não dá certo? O que é que faltou? Faltou cultivarmos esse relacionamento. Faltou reaprendermos com ele. Faltou que nós cuidássemos com carinho daquela pessoa com a qual nós nos comprometemos a viver. Porque é muito fácil ficarmos com alguém enquanto está bom. Agora não está mais bom, dá licença, eu vou procurar em outro lugar, outro companheiro, outro alguém. E assim vai procurando em outros lugares aquilo que ainda não parou para descobrir dentro de si. Quando um relacionamento não está bom, seja com o marido, com a mulher, com o pai, com a mãe, com o filho, alguma coisa não está bom dentro de nós. Faltou da nossa parte compreensão, tolerância. Por que sempre temos que esperar do outro? E nós? Será que estamos fazendo o suficiente? Então Jesus estava chamando a atenção de Joana e chamando a nossa atenção ainda hoje. Aí Joana fala assim para ele: não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Mas se, ela dizendo para o mestre, mas se a tua doutrina é tão boa, é tão maravilhosa, quem sabe se eu me imponho, se eu me coloco perante ele para ver se ele aprende alguma coisa. E olha a resposta de Jesus. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Ele não podia fazer isso? Ele não podia fazer isso por aquelas pessoas que fazem tanto mal, que erram tanto, que cometem violências? Por que Deus permite que isso aconteça? Ele não poderia se impor? E continua: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Deus não quer aniquilar os seus filhos.
Deus espera trabalhando em benefício de todos e vai dando oportunidades para que todos se transformem, inclusive nós, que não somos santos, que não somos bons sempre. Quantos dias nós estamos tão azedos que quem nos olha jamais, se não nos conhece, vai dizer que nós somos espíritas. Por causa do nosso comportamento, que ainda é tão instável, que ainda é tão desequilibrado. Então, nenhum de nós já alcançou aquele patamar de paz, de tranquilidade, de exemplo de vivência cristã. Essa foi a conversa de Jesus com Joana. Dali, ele a manda de volta para casa, manda que ela ame o seu marido e tem todo o desenrolar que depois vocês vão ler no livro A Boa Nova, no capítulo 15, e vão saber como é que termina essa história para quem ainda não a conhece. Mas essa conversa de Jesus nos desperta para todos nós. Quando nós vamos falar sobre as mulheres perante a família, nós estamos falando de todos aqueles que são responsáveis pela família. Todos são responsáveis pela família. Qual a conduta melhor que nós poderemos ter diante dessa família? Nós vamos ver que a mulher reflete no seu comportamento esses padrões sociais desse período de transição planetária. Todos estão vivendo e refletindo em seus comportamentos aquilo que a sociedade está prescrevendo como certo. De uma forma ou de outra, isso acaba nos influenciando, chegando dentro das nossas casas através das televisões, através das novelas, através, enfim, da internet e de todos os meios de comunicação que nós temos. As mesmas angústias, medos, frustrações que contemplam a sociedade atual, acaba parando dentro do nosso lar, se transferindo dentro do nosso lar, que é formado por individualidades que convivem na sociedade, que ao chegarem em casa vão levar para dentro de casa tudo isso. Muitas se deixam envolver pelo materialismo e buscam resgatar os prazeres que foram legados durante gerações. Nós sabemos que as mulheres foram suprimidas, sufocadas durante muitas gerações. Agora, muitas mulheres entendem que liberdade é ter os mesmos direitos, a liberalidade que os homens. E nós que estamos trilhando o caminho do aperfeiçoamento espiritual, que estamos tentando ser melhores, nós já vamos parar um pouquinho e refletir antes de agir como os padrões que estão sendo colocados perante nós. A busca pela sobrevivência tem ocupado grande parte do seu tempo. E quando procura a religião, geralmente é em função das suas necessidades. As pessoas ainda não pararam para perceber a importância da religiosidade nas suas vidas e procurar Deus. Não porque está passando mal, porque tem um problema físico, um problema emocional, uma obsessão. Não porque o filho está com dificuldade, porque o marido está com dificuldade, ou porque as coisas não estão dando certo. Eu estou com muitos problemas financeiros, a empresa não está dando certo, eu acho que está tendo algum problema de obsessão lá em casa, porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente espera. Então, a religião, Deus, ele não deve ser buscado somente nesses momentos. É claro que qualquer igreja, assim como as nossas casas espíritas, são locais de refazimento espiritual, são hospitais de tratamento espiritual. Mas nós não devemos procurar a nossa espiritualidade só em função das nossas dores e dificuldades. A espiritualidade, ela é um trabalho preventivo do desespero, preventivo da loucura, preventivo da depressão. Porque enquanto nós estivermos com a nossa mente ocupada em boas leituras, na oração, no estarmos em grupo estudando e trabalhando, nós não vamos ter tempo
para nos desequilibrar. E se nós nos desequilibrarmos, voltaremos logo ao convívio sadio com a espiritualidade superior. Muitos papéis se inverteram nesse processo de liberação da mulher e vamos encontrar na sociedade os mais diversos tipos de modelos femininos, desde a profissional, a mãe, a esposa, a mulher que ainda é do lar, a religiosa e também aquelas que se entregaram aos vícios, aquelas que simplesmente resolveram desistir de tudo, aquelas que não conseguem mais ter uma vida normal, aquelas que entraram num processo depressivo, que estão apavoradas, que estão vivendo com medo, que não conseguem mais sair de casa. Há transtorno de todas as ordens e há mulheres trabalhando em todos os setores da sociedade. Os papéis estão muito diversificados. Mas no lar, o elemento feminino, apesar dessas multitarefas, que a mulher teve que se desdobrar para exercer essas tarefas, ela continua a ser o braço direito de Deus para a educação da sociedade. Ela precisa buscar para ela se transformar num ser melhor para transmitir àqueles que estão à sua volta mais equilíbrio, mais paz. Porque tanto os filhos como o marido acabam dependendo dela. E ela não pode se sentir exaurida, ela não pode ser egoísta, ela não pode querer viver somente para as coisas materiais. Mais do que nunca precisamos de Deus nas nossas vidas, para o sustento da nossa força, das nossas energias, senão nós não conseguimos vencer a todas essas dificuldades que somos chamadas a participar, a exercer. Compromisso assumido. O casamento é a oportunidade edificadora de transformar os costumes e melhorar os seres que vivem à sua volta. É um compromisso, é uma oportunidade. A dedicação à tarefa lhe ocupa grande parte do tempo, e quanto mais árdua, maior deverá ser o seu empenho em colocar amor em tudo que faz. Porque se nós passamos o nosso dia reclamando que temos muito trabalho para fazer, muita roupa para lavar, para passar, a casa para arrumar, ainda temos que aturar o marido, ainda temos que aturar os filhos, temos que levar o filho na escola, temos que fazer isso, temos que fazer... Se nós passamos o dia reclamando, nós não vamos dar conta da tarefa. Logo vamos cair doentes emocionalmente. Porque se quisermos desempenhar saudavelmente este compromisso assumido, tem que ter muito amor. Tem que colocar muito amor na tarefa a realizar. Enquanto seu foco for a sua doação para aqueles que lhe compartilham a existência, terá das alturas a força para o desempenho da tarefa. Enquanto estiver se doando, enquanto estiver compromissada com o lar, apesar de exercer multitarefas, ela vai estar conectada e amparada com a espiritualidade superior. Como esposas, ter o discernimento e seguir junto, compreendendo, amando, ajudando, respeitando, se colocando com respeito e também exigindo respeito, porque a mulher que não se respeita não é respeitada. Como mães, o papel de educadoras, dar aos filhos a educação, falar de Deus, trazê-los para a evangelização, a importância da evangelização. Pesquisas mostram que crianças de 6 aninhos, que aprendem, que vão com os pais às igrejas,
aos templos religiosos se tornam bons adultos. Adultos responsáveis não se entregam aos vícios. A importância de Deus nas nossas vidas. Promover o evangelho no lar. Ah, mas meu marido não gosta, faça sozinha. Ah, mas meu filho... O filho é uma questão à parte. Do filho a gente exige desde pequenininho. Nós não vamos dar liberdade de escolha para a criança pequena. Nós damos liberdade de escolha para eles comerem? Para eles tomarem banho quando querem? Para eles irem à escola quando querem? Então, em questão espiritual, nós também precisamos impor sim a criança desde cedo, para que eles aprendam a respeitar e nos acompanhem nas nossas tarefas religiosas. E dar o exemplo, porque sem o exemplo, os filhos não aprendem. E como filhas, o respeito aos pais. Mesmo que os pais não cumpram com a sua tarefa, mesmo que deixem a desejar, mesmo que sejam seres desequilibrados, eles nos deram a vida. E só por este fato, por nos darem a oportunidade de estarmos aqui nesta presente existência, nós já devemos ser gratos. A mágoa que nós guardamos dos nossos pais, muitas vezes uma vida inteira, só nos faz mal. É lixo que guardamos dentro de nós, só nos atrapalha, só nos prejudica e acaba nos adoecendo. Então, compaixão. Compaixão por aquele que errou para conosco, entendendo que ele também é um ser, assim como nós, que estamos em desenvolvimento, com os nossos altos e baixos, mais baixos que altos, e que não vão acertar sempre, assim como nós também não acertamos sempre com os nossos filhos. Como irmãos, então, compartilhar amorosamente desta existência, compreendendo, também perdoando e se compadecendo daqueles com os quais não temos tanta afinidade. Então o Espiritismo, assim como Cristo, ele não cobra nenhuma conduta de perfeição, mas o esforço que deve ser proporcional a esse conhecimento que nós já temos da doutrina, gente. E mesmo quando nós cairmos, levantarmos, seguirmos em frente, humildemente, com muita amorosidade, não se culpando, não ficar se esculachando porque nós erramos, não. Isso também não vai ajudar. Nos levantarmos, humildemente seguirmos em frente e procurarmos acertar a cada dia. Porque nós não podemos esperar a próxima existência para refazermos tudo aquilo que fizemos de errado. Quando é que nós vamos reencarnar? Quando? Quando é que nós vamos achar uma nova vaguinha para reencarnar? Nós não sabemos. Pode demorar muito. Então é aproveitar estes dias preciosos que estamos vivendo aqui na Terra. Aqui, agora, é o momento. Erramos? Vamos refazer. Se der para pedir desculpa, humildemente vamos pedir. E acordar todos os dias com amorosidade em nossos corações, agradecendo esta nova oportunidade de um novo dia e com muita alegria. Com muita alegria, porque estamos aqui agradecendo a Deus por confiar em nós, por nos colocar aqui, nessa existência, com essas pessoas, dentro do nosso lar, com o marido difícil, com os filhos problemas, com o pai e a mãe que agora exigem de nós toda a compaixão, todo o amor, toda a dedicação, toda a gratidão. Que possamos repensar os nossos papéis, mulheres e homens,
porque todos são papéis importantes. Dentro de uma família, algum esforço nós precisamos fazer para que a família dê certo. Olhar para os companheiros de jornada e perguntar como eles estão. Sairmos de dentro de nós do nosso egoísmo. Como você está? Como você passou o seu dia? O que eu posso fazer para te ajudar? Para te deixar um pouquinho mais feliz? O que tu esperas de mim? Como é que nós podemos fazer para dar mais certo a nossa família? E levarmos Deus em nossos corações, para dentro de nossos lares, para a convivência com nossos familiares. Deus nos abençoe a todos.